Muito bem, vamos começar aqui. Então, é, sejam muito bem-vindos aqui para a nossa live, nossa CNV Live 4. Hoje o tema é comunicação não violenta com inteligência emocional. Aliás, são dois assuntos que eu amo de paixão. E eu convidei hoje o nosso parceiro, Clerc, que também faz o treinamento de inteligência emocional junto comigo, é um super expert, foi líder muitos anos, tem uma experiência muito boa para compartilhar aqui com a gente, manja muito do assunto, e acho que hoje vai poder trazer e agregar muita coisa na nossa live. Vou deixar aqui para ele se apresentar, Clerc. Está presente? Vamos lá. Mais uma vez, bom dia a todos que entrou depois aí de eu ter falado bom dia já. Na verdade, o que acontece? Eu trabalhei 30 anos no mundo corporativo, sempre na área comercial, né? Então, vendedor esse tempo todo aí de experiência, dos quais 28 anos na qualidade de líder. E aí eu estou há mais ou menos 4 anos como consultor. Eu fiz a minha transição tem 4 anos atrás e comecei a dar aulas e palestras. Obviamente, optei pelo tema de negociação e vendas e também liderança. Eu já tinha me apaixonado pelo tema inteligência emocional antes de ser consultor, porque eu percebi lá na época onde eu estava como líder de time de vendas que eu já não estava tendo o resultado que eu precisava ter e que o banco na época, né, eu era bancário, exigia que eu tivesse. E aí eu comecei a ler, a estudar, e aí eu encontrei o Daniel Goleman, né? E aí comecei a ler a sua obra e comecei a praticar algumas coisas que ele falava no livro. E, gente, não é brincadeira não, meus resultados começaram a melhorar bastante, eu comecei a aproximar mais as pessoas de mim, eu comecei a conhecer mais o conceito de empatia na prática, e aí eu vi que era um caminho que eu não ia voltar mais dele, eu ia continuar nele, né? E foi muito legal. Quando eu parei de atuar no mundo corporativo e comecei a ser consultor, obviamente esse é um tema que eu trouxe para partilhar, não tanto do aspecto técnico, porque eu não sou psicólogo, eu sou economista formado, né, e tenho pós em finanças e tudo mais, mas pela luz, pelo viés da prática de um líder no dia a dia. Então, eu peguei todo o estudo do Goleman e associei ao que eu praticava no dia a dia. E é isso que eu tenho falado nas minhas palestras, nos meus encontros, de como a gente fazer na prática funcionar o conceito da inteligência emocional. Muito bem, muito bom. E a gente vai falar uma coisa que eu acho que é muito legal, é que a gente vai não só juntar essa força toda que você está falando, porque eu acho que o Clark vai trazer muito hoje dessa experiência dele como líder, o quanto que a inteligência emocional ajudou. E aí a gente vai perceber também o quanto que a inteligência emocional potencializa a comunicação não violenta, assim como a comunicação não violenta potencializa a inteligência emocional. Uma coisa está muito próxima da outra, elas estão convergendo o tempo inteiro. Então, por isso que é tão importante, acho que esses dois temas desse canal. E eu quero começar, Claire, levantando a bola aqui. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento de crise. As pessoas estão me falam muito assim, o problema é muito maior do que a gente pensa, né? Por exemplo, a gente está tendo que se tornar negociadores em casa o tempo inteiro, né? Então, assim, a internet que a gente está compartilhando, tem computador que está sendo compartilhado. Espaço, né? Espaço. Né? Tem gente que trabalha na varanda. Brincadeira. Mas, assim, a gente vai tendo que negociar isso o tempo inteiro. E esse momento é um momento que deixa as pessoas com os nervos mais à flor da pele, porque é uma preocupação do trabalho financeiro. Como que, na sua opinião, a gente pode lidar melhor com esse estresse do dia a dia? A gente precisa entender que a gente não pode e não deve suprimir as suas emoções, né? Eu percebo muita gente falando, e hoje eu estava lendo um artigo na internet cedo sobre as pessoas que ficam segurando as emoções nesta pandemia. A gente sabe que é muito difícil para todo mundo, né? E que a gente tem, obviamente, que segurar as emoções ruins, aquelas que podem machucar e maltratar as pessoas dentro de casa, porque a gente está convivendo todo mundo junto, né? Pai, mãe, filho, e todo mundo está no mesmo espaço.
Mas você tem que tentar ter a tua saúde mental, né? E ter a sua saúde mental é saber usar as emoções a seu favor, né? Buscar gatilhos mentais que provoquem essa sanidade mental, né? Eu estou sendo até muito áspero em falar sanidade mental, mas eu vejo pessoas que estão no meio de uma live que começam, quando o filho, por exemplo, entra, grita com o filho, cala a boca, para aí, não mexe. A gente tem que entender que é ruim, é difícil para todo mundo, né? Então, como é que eu consigo, qual o meu gatilho que eu tenho aqui dentro que eu posso criar para não estourar e ter uma emoção negativa dentro de casa? É muito difícil isso. A gente está há mais de 60 dias em casa, né? Então, assim, eu tenho que criar esses gatilhos mentais e tenho, sim, que segurar as emoções ruins que vão provocar, vai dar briga em casa e soltar as emoções boas. Por exemplo, por que eu não posso parar no meio do meu dia e brincar com meu filho, por exemplo, ou minha filha? Por que eu não posso fazer isso? Impede, né? Às vezes você O que trabalha até mais tarde depois, os teus horários, os horários estão totalmente diferentes, né? O que impede de eu chamar minha esposa, ou então o marido, né, ou quem seja, e sentar na sala e vamos ver agora aqui um pedacinho daquela série, ou vamos ver aquela série para dar uma... Isso não dá, isso não é impossível fazer. Só que as pessoas estão dentro de um quadrado achando que tem que ficar 10, 12 horas. Aí entra em ebulição, né? A cabeça entra em ebulição. Tem uma coisa que está falando, Claire, que me remete assim, na comunicação não violenta, uma das maiores violências que existem, a gente começa na autoempatia, né? Uma das maiores violências que a gente comete com a gente mesmo é um processo de culpa, de vergonha, de dever, sabe? Então, quando esses sentimentos que você está dizendo assim, poxa, eu fiquei nervosa e eu começo a sentir culpa, esse autoflagelo, né? E por que o Marshall falava isso? Ele falava que quanto mais você alimenta esses sentimentos, mais você é como se você cobrasse de você uma perfeição que é impossível de ter. E que a gente sempre entrega o nosso melhor dentro da consciência que a gente tem. Claro que aquela hora que eu estou nervosa, eu estou preocupada com a conta que eu vou pagar, vou preocupada com uma situação X que está acontecendo, que a pandemia está me deixando, ou tem alguém doente na família, ou tem uma situação do meu filho que não está conseguindo acompanhar a escola, ou da minha filha que está com problema X, né? Isso vai me deixar nervosa, isso vai fazer, às vezes, com que eu perca a cabeça. Aí você fala assim, mas 5 segundos depois eu percebo que eu não podia ter agido de forma diferente. Mas naquela hora que eu agi, é o que eu tinha para entregar. Então, entender por que eu fiz o que eu fiz pode ser um bom caminho até para você abrir um diálogo com outro e pedir desculpas, né? Mas você não se cobrar também. Não sei se faz sentido para você. Faz total sentido. A gente está muito nisso hoje, né? A gente, infelizmente, nós tomamos... A gente acha que a desculpa, ela ajuda muito, né? Mas, às vezes, a gente tem que tomar cuidado que tem gente que usa e abusa da desculpa, né? Ela faz o mal, provoca, sabe? Trata mal a pessoa e depois, desculpa. Como se desculpa fosse uma palavra mágica que fosse apagar tudo que a gente passou. A gente sabe que não é assim, né? Ela existe, é para ser usada assim, só que tem gente que abusa, né? Faz, magoa, e faz, né? Aborrece a pessoa e depois desculpa. Aliás, Então, tem aquela fábula do muro que eu queria que você contasse, que eu acho que ela é muito legal, que tem a ver com isso que você está dizendo. Eu falo sobre as emoções, né? De você controlar as emoções. E tem gente que até já brigou comigo em sala. Como controlar a emoção? A emoção não é feita para ser controlada. Calma. Daniel Goleman fala que é para você controlar as emoções que são ruins, as emoções que são incapacitantes, estressantes. Essa você tem que controlar. As boas, meus amigos, liberem à vontade, achar uma coisa boa, né? E aí eu conto sempre a fábula do prego no muro dessas pessoas que acham que falar desculpa resolve, né? Tinha um homem que tinha um prego, tinha, né, um muro lindo na sua casa, atrás da sua casa, e ele tinha um filho que sempre estourava, brigava com todo mundo, brigava com a família, brigava com os amigos. E ele um dia chegou para o pai e falou: pai, eu não aguento mais, eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, eu brigo com todo mundo. Aí o pai falou: olha, lembra aquele muro lindo lá atrás de madeira que seu pai fez? Vou lhe dar uma caixa de prego e a cada vez que você brigar com uma pessoa, você se estourar, xingar, humilhar, você vai lá e prega, né? Bate um prego naquele muro. Passou um mês, veio o filho,
Falou, pai, olha só o muro está repleto de pregos, um montão de pregos. Não adiantou nada, eu estou agora mais apavorado ainda. Aí o pai falou, bem, então faz o seguinte, este mês, cada vez que você segurar, você não estourar, você não magoar uma pessoa, você vai lá e tira um prego. Aí passou um mês, aí o filho orgulhoso, pai, olha só, eu não tenho mais um prego no muro, arranquei todos os pregos. O pai falou, muito bem, meu filho. Maravilha! Terceira, última tarefa, vai lá no muro olhar o buraco que os pregos deixaram. E é verdade, né? Você pede desculpas, mas você não imagina o que você deixou dentro da pessoa, né? Entendeu? Exatamente. Mas tem uma coisa aqui, eu concordo com você. E eu acho que assim, as palavras, elas machucam, elas têm esse poder. E a comunicação não violenta, a gente começa a perceber um pouquinho mais do porquê a gente faz o que a gente faz, até para... Porque essa coisa que falam para você, né? Assim, vamos controlar. Como que eu controlo? Eu senti, eu tô com raiva, eu fiquei com a cabeça quente e tal. E aí uma dica que eu dou, que eu acho que pode ajudar, que você, em vez de controlar, você compreender profundamente por que você fez aquilo, e aí você vai entender o que era a tua necessidade, qual era o teu momento, para numa segunda vez você ter mais consciência. Vou dar um exemplo, né? Então, tô lá, tô super nervosa, tô super preocupada com um monte de coisa, já tô sempre me sentindo pressionada, aí alguém vem e me pergunta alguma coisa. Você já fez tal coisa? Aí, o que é a minha interpretação? Vou interpretar que eu tô sendo pressionada. Por quê? Porque eu, neste momento, estou com esse sentimento de pressão, nesse momento eu tô com essa necessidade. E aí eu acabo levando para o outro o sentimento que eu tenho, né? Porque o outro ele não causou isso em mim. Na verdade, sou eu mesma que causo. E aí eu acho que é uma boa sacada, Cleck, porque se eu conseguir compreender, é muito mais fácil, né? Dos sentimentos, uma das emoções que mais atormentam as pessoas é a culpa. Sim. E a culpa, ela tem a ver com eu fazer algo que eu não concordo no meu sistema de crenças e valores, eu não concordo com aquilo, mas eu fiz porque naquele momento eu estava tão aflita, eu estava tão nervosa que eu acabei fazendo. E aí, uma coisa que é muito violenta é você ficar falando, puxa, eu não devia ter feito isso, e ficar retroalimentando essa culpa. Então, uma dica que poderia ajudar é, ok, eu fiz. Tem uma frase que eu adoro que é assim, é como é e como é perfeito. Foi. Era o que eu tinha para entregar naquele momento. Mas eu não quero fazer mais. Eu não quero deixar mais marcas nesse muro. O que eu posso fazer? Por que eu reagi daquela forma? Por que aquilo pegou tão forte para mim? E aí, quando a gente vai entrando entendendo, compreendendo, você entende, às vezes, que o outro não foi o causador, mas eu preciso que ele entenda o que eu estou vivendo para ele ter um pouco mais de empatia. Então, eu posso falar para outra pessoa, olha, não foi legal o que eu fiz, e também quero te explicar o que aconteceu. Isso que eu estou sentindo, eu sinto falta disso, eu preciso que você compreenda mais esse meu momento. Eu acho que esse diálogo enriquece bastante, né? E a gente ajudaria muito as famílias nesse momento. O que você acha, Cléric? Eu acho que sim, porque a gente fica nessa culpa constante. E também tem o seguinte, né? Tem muita gente que fala assim, eu me sinto culpado, vou conversar com o outro e o outro não vai aceitar a minha desculpa. Ou ele não vai aceitar o que eu fiz. Ok, não é por isso que eu vou deixar de assumir a minha culpa e Perfeito. conversar com ele a respeito. Porque, Perfeito. no mínimo, eu estou indo ao caminho do que eu acredito, né? Dos meus valores, do que eu acho que é certo, né? Tem muita gente que faz as coisas erradas e aí se culpa porque fez, e fala, não, eu não vou falar porque ele não vai querer nem me ouvir. Vá, procure a conversa, procure o diálogo, né? Procure conversar com a pessoa, porque quem sabe você não vai ter uma grande surpresa e você não vai ter essa sua culpa, né, amenizada, não é? Aliás, diálogo, você sabe a etimologia, né? É dial, que é divino, e logos é uma palavra. Poxa, é uma palavra divina que se abre com alguém. Agora, as pessoas acham que é tudo a mesma coisa, mas eu não sei se para você é tranquila essa diferença. Mas tem uma grande diferença entre vergonha e culpa. E tem Fala um muito pouquinho. a ver, tem muito a ver com o mindset de crescimento e fixo, que aí você aproveita e explica para o pessoal o que é. Eu vou contar a diferença de vergonha e culpa e aí você faz o link com o mindset, pode ser? Show, pode. Vamos lá. As pessoas acham que é tudo a mesma coisa, constrangimento, vergonha e culpa. Aliás, eu já vou indicar um livro
da Brené Brown, que chama Achei que Isso Acontecia Comigo. É um livro maravilhoso que ela fala dessa pesquisa dela. Constrangimento é uma coisa que você não tem muito controle, né? Então eu caí, agora não funcionou o Facebook, então fiquei constrangida. Poxa, eu tinha uma live que ia passar no Facebook. Eu caí, ou eu falei uma coisa que eu não devia ter falado, ou alguém fez alguma coisa que me expôs. Isso é um constrangimento. O constrangimento pode virar uma vergonha quando eu começo a acreditar que aquilo que aconteceu não é algo que não dependia de mim, mas era totalmente por minha causa. Eu sou o erro, eu sou a pessoa que faz tudo errado e, portanto, eu sou uma vergonha. E olha, a diferença é muito grande, porque o constrangimento é inevitável, mas a forma que eu retroalimento esse constrangimento, ele pode se tornar uma vergonha, e a vergonha pode ser muito perigosa para a gente, porque eu passo a acreditar que eu não tenho jeito, eu errei, eu sou o erro, eu sou a pessoa que comete os problemas. E a culpa tem uma diferença também, porque a culpa eu percebo que eu errei, eu até acho que eu tenho a responsabilidade, mas eu não acho que sou eu a errada, eu acho que eu tive um comportamento errado e, portanto, nessa culpa eu posso levar para um sentimento positivo de falar para a pessoa que eu não quero fazer mais daquele jeito, que eu admito o meu erro. A culpa ela é ruim se eu continuar retroalimentando a culpa e aí ela vira uma vergonha, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem um sentimento do constrangimento, todo mundo tem. Se você tem o sentimento da culpa, que bom, positivamente você perceber seu erro e querer evoluir. O perigo, e aí você pode explicar um pouco mais o mindset fixo de crescimento da Carol Dweck, que acho que dá um link legal. O perigo é essa vergonha, Claire, que as pessoas começam a acreditar que o erro é nelas. E aí é um grande perigo, porque você começa a retroalimentar isso vai te fazendo cada vez pior, e você também acaba, inevitavelmente, sem perceber, descontando nos outros. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu posso dizer também que o constrangimento é alguma coisa rápida, que pode vir e ir embora, né? Por exemplo, você está falando com alguém, de repente, vou falar uma palavra meio assim, mas legal. Você arrota, sei lá, arrota. É um constrangimento, né? Sem querer, você está conversando, nós somos seres humanos, acontece. Veio, você ficou constrangido e eu acho que foi, né? Passou, foi. Passou. Aconteceu. É algo mais que fica mais aqui dentro, eu acho, não sei, que ela perdura um pouco mais do que o constrangimento, né? E aí sim, ela pode virar uma culpa, porque, nossa, ficou tão aqui dentro, sabe, gravado, que aí eu me sinto culpado por essa situação, né? Isso faz super sentido, porque a gente sabe disso, o livro da Carol que você falou. Depois eu vou até pedir para você colocar no chat aquele livro que você sugeriu, que é bacana. Vou sugerir, vou colocar aqui. Que é bacana. E também a gente pode botar o da Carol, porque ela fala sobre essa diferença de mindset. E é um livro, gente, quem não leu que está aqui com a gente, né? Temos uma audiência boa, tem 30 pessoas com a gente aqui. Leiam o livro Mindset, que é muito bacana. Já estou colocando aqui. Ele transforma a tua vida. Quem já leu aí sabe do que eu estou falando, né? A gente, muitas das vezes, os nossos limites, quem impõe somos nós mesmos, né? A gente que fala que vai ser de um jeito e é de outro, né? Eu tenho até ele aqui, ó. Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é muito legal. E a vergonha tem a ver com o mindset fixo que ela fala. Se o cara bota na cabeça esse negócio, ele vai sentir vergonha do resto da vida, né? Ele não vai entender que as coisas acontecem, mas podem passar, né? Quem nasce pobre, não necessariamente pobre, que eu falo com poucos recursos, ele não vai ter que morrer com poucos recursos. Como quem não nasce milionário com muitos recursos, também não vai morrer com muitos recursos. Depende do que ele faz ao longo desse caminho da vida. E essa é a diferença do mindset fixo e do mindset. Porque quando eu ter saído do mundo corporativo e eu falei assim, nossa, será que eu vou conseguir falar para tanto? Eu já falava para bastante cliente, mas nunca tanto quanto eu falo hoje. Quando a gente fala hoje, faz palestra de 100, 200, 300 pessoas. Eu não vou conseguir, mas aí na memória, não, eu vou sim. Eu conheço gente que faz palestra para 10 mil pessoas. E por que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim, eu vou estudar e vou conseguir. Exatamente. E pode ser que hoje, em 4 anos, eu não faça palestra tão bem quanto essas pessoas que fazem há mais tempo para 10 mil pessoas. Mas eu já estou bem melhor do que estava 4 anos atrás. Essa é a diferença do mindset fixo. É você
sair da síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e passar por uma série de crescimento. Você é o que você quiser, mas sem papo motivacional, hein, gente? Porque esse livro aqui não é um livro motivacional, daquele que você lê e fala, uau, mudou a minha vida. Quando vira, ai, voltou tudo como era antes. Não. Não é assim? Tem que praticar. Eu sei que é difícil, tá? Tem horas também que eu me vejo lá no mindset fixo, porque a Carol fala aqui, né? Que você também tem mindset fixo e tudo bem. E Tem tudo os bem. dois, né? Tem os dois. Tudo E bem, eu não acho que é é? uma coisa legal aqui, até para as pessoas não acharem que é só autoajuda, mas tem uma coisa também que é assim, quando você acredita que você é o erro, que aí tem a ver com o mindset fixo que ela fala, só mindset fixo é quando você acredita naquilo. Eu sou assim, né? Síndrome de Gabriela, não vou mudar. E o mindset de crescimento, a gente tem um esforço e pode mudar. Tem uma coisa interessante, porque quando a gente se recrimina, a gente acaba gerando mais um sentimento de ódio. E, por consequência, sem perceber, a gente desconta nas outras pessoas. E isso, nas corporações, nas organizações, acontece muito. Por exemplo, quando alguém fez algo, eu percebo isso muito forte, né? Então, a pessoa fez algo que ela vê que não deu certo, ela sente essa vergonha, mas ela não tem autoconsciência da vergonha que ela está sentindo, e ela começa a acreditar que ela é o erro, ela começa, sem perceber, a descontar nas pessoas que estão ao redor dela. E isso acontece muito com líderes. Você que já foi líder, eu queria compartilhar um pouco disso, né? Então, acontece isso muito com líderes. Quando a gente faz esse trabalho de treinamento, ou de coaching, ou de consultoria, junto com os líderes, e eles percebem esse processo inconsciente, muitas já me falaram isso, Cleber, nossa, eu não percebi. Eu não percebi quanto que esse sentimento que eu estava retroalimentando, eu acabava projetando na minha equipe. E o quanto eu acabava com o clima de trabalho. Então, você que já foi líder, eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Você falou um negócio muito engraçado que eu vou trazer até para a vida como ela é, né? Porque a gente sabe que na quarentena, né? Nem é mais quarentena, né? Já passou 40 dias, mas nessa pandemia que a gente já está está, sessentena, já. Já está sessentena. E tomara que se cabe. Mas aí a gente fica assim, não, cuidado, porque se você não fizer atividade física, você vai engordar na quarentena. Você vai engordar, né? E eu estou conjugando as duas. Olha só, e eu estou conjugando essas duas coisas, né? Eu estou conjugando treinar um pouquinho, que eu gosto de treinar, e trabalhar. Só que eu estou muito mais tempo trabalhando, a gente está buscando negócio, esse momento é complicado para todo mundo, a gente é consultor, professor, e se não tem, né? Se não tem aula, não tem trabalho, né? E aí eu estou sentindo que as minhas calças estão um pouco apertadas, mas tudo bem, vida que segue. Essa semana, o meu personal trouxe uma balança. Falei, eu vou te mostrar o tamanho da encrenca. Quando eu vi o tamanho da encrenca, que eu estou de peso, eu falei, meu Deus do céu, gente. Caiu uma ficha. Não adianta a calça me falar, a bermuda não entrar, porque eu não estava consciente, entendeu? Então, esse processo que você falou opa, eu faço isso? Eu sou assim? Não, não sou. Enquanto você não... em todos os momentos que eu estava liderando as pessoas, que as pessoas falavam que eu era assim, assado, e eu não me reconhecia naquele comentário, era um comentário. Tipo assim, os invejosos adoram ficar falando coisas de quem está indo bem. Era isso na minha cabeça. Mas quando eu olhava, não, peraí, não, deixa eu parar para pensar aqui. Porque, gente, nem tudo que falam da gente também faz sentido. A gente sabe que todo mundo tem as pessoas que vão a favor e as pessoas que vão contra. Ok. Mas eu comecei a relevar mais um pouco, mais nos últimos 10 anos da minha carreira de líder, a pensar. Alguém fala, Clerc, eu acho que você é assim. Ok, muito obrigado pelo feedback. Aí eu processava o feedback. E quando eu achava que era realmente necessário, eu mudava. Agora, isso exige maturidade, né, Fê? Porque a maioria das pessoas não tem maturidade para isso, acham que a fofoca, a intriga, isso aqui. Ah, imagina, não sou assim, não. Ah, imagina, não engordei, não. O olho dele é que engordou na quarentena. A gente tem que reconhecer as coisas. As fichas têm que cair, né? As fichas Você têm que que gosta de cair. falar, mas as fichas têm que cair, né?
Olha, o Dielson está fazendo um comentário aqui. No livro da Mônica Gutmann, O Imaginário da Criança Dentro de Nós, o quanto a criança que vive dentro de nós influencia o nosso ser enquanto adulto. A Mônica Gutmann chama atenção para o nosso comportamento, nossa forma de lidar com as emoções pode ter uma estreita ligação com a criança que há dentro de nós. É verdade, Gelson. Tem a ver, tecnicamente falando, por exemplo, o que o Clerc falou dos gatilhos emocionais. Né? O que é um gatilho emocional? Você tem experiências que ficaram guardadas em você e que a gente tem um sistema de autopreservação e que a gente não fica lembrando as experiências ruins. Né? Então, tem experiências boas, aí a gente fala até que tem um gatilho emocional, que a gente fala das memórias afetivas. Então, quando eu como, por exemplo, aquele dadinho, sabe, de amendoim, É uma delícia, né? Nossa, aquilo me lembra a infância e eu fico feliz, eu fico boba, né? Agora tem as memórias condicionadas, que são essas lembranças que não foram boas, mas que você não lembra, por uma questão de autopreservação mesmo, para você poder sobreviver. E o que acontece? Toda vez que acontece alguma coisa um cheiro, um jeito da pessoa falar, alguma coisa que me remete a essa criança que sofreu aquele trauma, eu acabo tendo reações inconscientes. Então, são gatilhos emocionais, né? Então, assim, tem uma criança dentro de mim que sofreu alguns traumas e que lembrando que os traumas não precisam ser grandes traumas, assim, coisas gravíssimas, mas é o trauma que eu construí para mim mesmo, né? Então, é verdade, a gente tem muito do que a gente faz são coisas que estão armazenadas dentro dessa nossa memória, né? Só que é verdade também, tem até uma coisa que eu trabalho muito dentro da FIFO, que a gente chama de inovação do ser, que é você ter esse profundo mergulho em você entender alguns gatilhos emocionais que você tem, alguns modelos mentais que você tem, e aí você percebe que não são só esses gatilhos, mas tem paradigmas, que é esse molde que a sociedade te impõe, né? Tem vieses inconscientes, então tem várias coisas que estão tão automatizadas na gente e que a gente reage sem ter menor consciência. Você vê, Então, eu acho que assim, quanto mais consciência a gente tem, quanto mais mergulho a gente faz, fica muito mais fácil da gente controlar com relação ao outro. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Cléber. Eu acho que esse mergulho que você falou que é muito importante, né? A gente fala muito disso, né? Quando fala de CNV, de inteligência emocional, que eu tenho certeza que você também fala disso, porque eu já vi muitas palestras suas, sobre o autoconhecimento, né? Esse mergulho que você acabou de falar agora. De eu saber quais são meus limites, de eu saber que é paradigma para mim mesmo e tudo bem, que para mim é mindset fixo e tudo bem, e se respeitar. Só que eu chamo a atenção das pessoas, agora como mentor e coaching também, conversando com alguns executivos, eu digo o seguinte, eu acredito que você não queira se autoconhecer de um executivo que está tendo dificuldade com a equipe porque você tem medo do que vai encontrar. E eu não sou psicólogo, mas invariavelmente é isso. As pessoas não se autoconhecem porque têm medo do que vai... E criam um bloqueio no autoconhecimento, né? E se ela não se conhecer, meu Deus do céu, como ela vai conhecer as outras pessoas? Ela precisa se conhecer, saber os seus limites, estabelecer até onde vai a conversa. Porque o que eu digo muito para eu não me tornar violento, né? Eu coloco na minha cabeça, porque a Fê me ensinou que violência não é só brigar, né? Violência tem outras coisas que ela vai falar depois. Mas assim, quais são os assuntos que eu não gosto? Eu não gosto desse assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo. Política. Eu não gosto de falar de política. Ok, então quando eu estou numa conversa e a política surge, eu tento mudar o rumo da conversa. Se eu não conseguir mudar o rumo da conversa, aquilo me agride muito, eu simplesmente, gente, obrigado, tchau, beijos, ligo para vocês e vou embora. Para quê? Porque se eu continuar naquela conversa, me conhecendo como me conheço, vai dar briga. Perfeito. Vai dar discussão, entendeu? Então, assim, eu tenho que saber o que eu gosto e o que eu não gosto, porque aí fica mais fácil nessa condição do autoconhecimento e do conhecimento do outro, né, Fê? Eu queria até ter um exemplo prático, porque uma das coisas que perguntaram aqui para mim, mas perguntaram no WhatsApp. Como que é isso? Como que eu lido, por exemplo, com a memória condicionada? Eu vou dar um exemplo prático que vai fazer link com o que você falou.
Eu vou falar uma situação minha mesmo, né? Eu tinha uma questão, uma vez, né? Eu tive uma reação muito forte, assim, com uma pessoa que a gente acabou se desentendendo. E na verdade, por que eu reagi daquela forma? Porque eu, eu tinha uma memória condicionada ali, né? Uma das coisas que eu fiz que me ajudou muito, Claire, é eu ter um momento de silêncio, de meditação, mas de profunda busca. E às vezes, se você tem um profissional, um psicólogo legal, mas eu fiz isso, e era uma questão de trabalho, tá? Não é só pessoal, não. Porque eu acabei reagindo de uma forma que não é normal reagir. Como eu reajo, você me conhece, sabe que não costumo, eu sou super calma, e naquele dia eu fiquei nervosa. E aí eu fui mergulhar. E aí eu mergulhei, não é rápido, mas vem a memória. E aí quando eu percebi, e aí eu respondo um pouco o que o Gelson está falando, como que a gente lida com essa criança, né? Eu fui pesquisar em mim mesma, sentir, a memória está em você. Não tem como você tirar, só que você, por uma questão de preservação, se bloqueia. Eu lembrei uma situação que aconteceu em que a pessoa, quando eu era criança, uma pessoa agiu daquela forma e aquilo ficou marcado em mim. Então, na verdade, quando eu tive consciência disso, eu não consigo mudar o que eu fiz. Eu fui conversar com a pessoa, não foi fácil, pedir desculpa. Mas, daqui para frente, ficou muito melhor. Porque numa outra situação, aconteceu algo muito parecido. Eu tive o ímpeto de novo, porque a emoção vem, só que eu tive uma consciência imediata, do tipo, nossa, isso não é a Você pessoa. sabia, né? Isso. Isso. Porque na hora eu percebi, não é essa pessoa que está me deixando nervosa, é uma situação que eu tenho mal resolvida, minha, que me faz ficar nervosa quando alguém fala do jeito que essa pessoa falou. Então eu consegui desassociar a pessoa da reação. O sentimento veio, a emoção veio, eu lembro até que eu estava numa reunião, eu falei assim, olha, vou até o banheiro, já veio, que você precisa ir no banheiro dar uma... Não é essa pessoa, o problema está em mim. E aí você percebe que é algo que é mal resolvido em você e não é com a outra pessoa. E nesse momento, pensando praticamente, né, nos problemas que as pessoas estão trazendo, a gente está no isolamento. Isolamento faz com que muita gente use o WhatsApp para conversar. O WhatsApp é péssimo, porque você não sabe o que a pessoa está sentindo, qual a entonação de voz, o que ela quis dizer. E às vezes, aconteceu comigo esses dias, né? Eu passei um monte de coisas lá para a pessoa, super importante, ela respondeu, ok. Eu falei, não acredito, ok. E aí você fala assim, pô, que droga, a pessoa não está nem aí. Não está nem aí, ou ela está correndo, ela está com outra cabeça, ou ela realmente só deu ok, porque para ela concordou com tudo que você falou. Então, muitas das nossas reações, Gelson, estão dessa criança que está em Bem você. dessa. Porque, então, quanto mais você fizer um mergulho em você, e mergulho em você busca na sua memória, vai aparecer. Por que aquilo que a pessoa falou te irritou tanto? Por que aquilo que a pessoa falou te deixou tão mal? Vai resgatar, porque tem alguma coisa mal resolvida em você, muito provavelmente. O que você acha, Claire? Eu acho, você estava falando do negócio muito engraçado que a gente passou por isso. Eu e a Fê estamos dando curso de inteligência emocional e a gente estava dando um curso de uma das turmas semana passada, era a última aula, e aí a Fê falou sobre férias. Ela estava falando sobre férias e eu estava acompanhando o chat, né? E de repente uma aluna botou assim: nossa, esse assunto me aborrece muito. E eu já tinha começado a falar. Aí eu comecei a falar, ela botou, esse assunto me aborrece muito. Aí eu falei, nossa, mas eu não falei nada demais. Aí quando eu passei a palavra para a Fê, eu comecei um chat privado com ela. Falei, fulana, o que eu falei que te aborrece muito? Ela, não. Eu estava falando da foto que a Fê colocou de férias. Porque esse assunto me aborrece muito, porque eu não posso tirar férias. Ou seja, eu associei ao que eu estava falando a frase que ela colocou da Fê no slide anterior. Olha só como esse negócio de escrever é poderoso, né? Que até para explicar para as pessoas, porque num teste de inteligência emocional, aparece como uma das coisas mais estressantes férias. E por isso que ela tinha escrito isso, que férias estressa. E a gente fala, por que férias estressa? Porque férias tem um ponto que é exatamente o que a gente está vivendo agora. Né? Mas eu vou completar isso, só o que o Leclerc falou assim, é verdade. Isso que você deu exemplo é perfeito, porque é as inferências que a gente faz. Ela está comentando do exercício, só que o delay, né? O delay da mensagem. Aí você vê a mensagem depois,
Agora, imagina isso para quem está fazendo uma gestão de equipe de uma forma remota e as pessoas estão isoladas. Quanto que a pessoa não pode criar, ou as próprias pessoas criam em relação ao gestor? E aí isso interfere na produtividade, interfere na convivência familiar, porque aí eu fico preocupada com o trabalho, começo a descontar em casa, né? É muito complexo. A Babi falou isso aqui pra gente, né? Que as conversas são muito mal entendidas no WhatsApp, e são mesmo, né? A gente sabe, eu também trabalho com negociação e vendas e digo para o vendedor o seguinte: você pode vender por WhatsApp? Pode e deve. Por e-mail? Pode e deve. São formas de você vender que são totalmente aceitáveis. Mas nada substitui você ligar para a pessoa, você fazer uma videochamada e quando a gente puder, a gente visita. Porque o olho no olho tira essas dúvidas, né? É o que a Fê falou, tira essas dúvidas do tom que você está dando, porque aí vem o não verbal também, que você pode ler a pessoa, olhar como está o rosto, a sobrancelha, as expressões verbais, né? As expressões faciais. Ou seja, quanto mais você puder optar pelo ao vivo e a cores, é melhor. Não que seja errado, não é isso, mas às vezes se eu mandar uma notícia agora para você, uma mensagem para a Fê, aqui pelo WhatsApp, ela pode pegar a frase e falar: nossa, como o Cleco foi grosso. Mas na verdade era um elogio. Mas quando ela leu, ela transferiu um pouco de como ela estava para aquela mensagem e embaralhou o que ela sentia, o tom da mensagem, e ela achou que era uma coisa ruim. Na verdade, era um elogio, entendeu? Então, assim, se puder evitar isso, porque a gente carrega o que está aqui dentro, né? Olha só, tem uma pergunta, até voltando à pergunta do Gelson, esse trabalho, né, que a gente é o que a gente vem fazendo há anos, né, Claire? E assim, como que você lida com não é só a criança interior, mas como que você lida com as suas emoções e como que, até para falar mais tecnicamente, né, tem todo um trabalho que a gente faz para trazer para as pessoas a autoconsciência emocional e a consciência com o outro, e isso vai fazendo com que você mergulhe profundamente, Gelson, em cada etapa da inteligência emocional, né? Então, inteligência emocional tem 5 pilares que eu vou deixar o Clerc falar, senão eu falo muito. Não, mas assim, é legal, Jess, porque assim, dentro desses 5 pilares da inteligência emocional, a gente vai fazendo exercícios mais profundos e que ajudam, estimulam a pessoa a perceber esses gatilhos emocionais, esses vieses, esses paradigmas. E aí a gente vai trabalhando muito a mudança do mindset, do modelo mental, porque aí você consegue ter uma autoconsciência, entender como você funciona e como você reage, e isso acaba gerando muito mais discernimento e cuidado para você agir com o outro, mesmo quando você sente essa emoção, que é o exemplo que eu disse. Eu senti a emoção, a pessoa fez, eu fui no banheiro até para dar aquela acalmada, mas eu já tinha consciência que aquilo não era a pessoa que estava me causando. Eu até queria, acho que para a gente trazer um pouco mais desse técnico para eles, Clerc, conta para eles quais são os 5 pilares da inteligência emocional. Na verdade, na obra do Goleman, ele fala desses 5 pilares, né? E ele diz que são os determinantes, chamam de determinantes para que você tenha a inteligência emocional, né? Que a gente sabe hoje, Goleman também falou disso, que você hoje é contratado pelo seu racional, né? Pela sua inteligência, e você é promovido pela sua gestão de emoções, pelo seu controle emocional, pela sua inteligência emocional. Mas inteligência emocional não é só controle emocional, né? Passa por autoconhecimento, que é um dos pilares que a gente já falou aqui, né? Eu tenho que me conhecer bastante primeiro. Passa pelo autocontrole e aí, gente, eu sei que é difícil, muita gente fala, como me controlar? Tente se controlar. Ninguém é obrigado a escutar desaforo dos outros. Eu sei que é difícil a gente falar isso e ouvir, né? Mas tem dia que eu estou estressado. Cara, busca uma maneira de se estressar, não desconta nos outros. Ninguém tem nada a ver com isso. E o autocontrole passa pelo seu controle, de você saber o que você vai falar, né? De você não deixar a emoção tomar conta de você e você falar o que você pensa, porque as pessoas não são obrigadas a escutar. Então, assim, crie exercícios para que você se controle. A gente sabe que o cérebro precisa de um tempo para processar a informação. Sabe, isso já é comprovado pelos cientistas. Se o cérebro precisa de um tempo, a resposta de bate-pronto não necessariamente é a melhor resposta para ser dada. Então, crie exercícios mentais para que você possa, ao ouvir alguma coisa que você
não concordou, ou até mesmo que concordou, dê um tempo para o seu cérebro processar. E aí eu sempre ensino o exercício da respiração. E tem várias técnicas no Mindfulness que pode ajudar você a se controlar e a processar a informação dentro de você. Perfeito. Não tenha medo de processar, porque eu vou demorar muito. Não demora não. É muito melhor você perder um tempo, ganhar um tempo processando do que falar uma asneira, né? É muito melhor. Eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é bem relevante, recebi pelo WhatsApp. Qual que é a importância desse autoconhecimento na comunicação? Aí eu posso responder aqui um pouquinho, mas eu queria que você respondesse essa parte aqui. Qual é o impacto desse assunto no reposicionamento de mercado que muitas pessoas terão no final dessa pandemia? Né? Como se preparar para o novo emprego, para esse novo normal? E aí eu acho que... Vou deixar você responder primeiro, aí eu complemento. Não, mas eu acho assim, o conhecimento, o autoconhecimento vai te ajudar tanto, porque pelo seguinte, o que eu costumo falar com as pessoas? Esse mundo antigo que a gente conhecia acabou, né? Tem aí um mundo novo vindo por aí. A gente sabe que vai demorar muito para a gente ir para cinema de novo e para um show e tudo mais. A gente sabe que vai demorar. Quando a gente voltar, a gente está vendo os países que já estão voltando à dita normalidade totalmente diferente. Os restaurantes com mesas de 1 metro de distância. Está mudando tudo no mundo, né? Então eu tenho que me conhecer e dizer assim, quais são as práticas que eu vou passar a ter nesse mundo novo? Porque o que pode mudar no mundo novo? Eu posso perder meu emprego se eu estou empregado. Eu posso me reposicionar na minha empresa, né, assumir uma outra função se eu estou empregado. Eu posso decidir empreender, montar uma empresa para mim. Então, assim, eu tenho que me conhecer para saber o que eu sou ótimo de fazer para que esse mundo novo não me dê uma rasteira e eu não amanheça e diga assim, meu Deus, a empresa me mandou embora, e agora? Já vai pensando, né? Quais são as coisas que você gosta de fazer? Já vai fazendo planos. Plano A, se a empresa mantiver como está, como eu vou fazer agora nesse mundo novo? Plano B, se a empresa me mandar embora? Plano C, se eu for reposicionado na empresa para uma outra função? Plano D, se eu for montar uma empresa? Ou seja, eu vou fazendo planos, porque quanto mais planos eu fizer, eu fico mais tranquilo nesse mundo novo. Concorda, Fê? Concordo. Aliás, um dos pontos, o Márcio está perguntando aqui, como faço para trabalhar minha inteligência emocional para mudar meus comportamentos e tornarem hábitos positivos? E aí já vou linkar com a outra pergunta, linkando com o que você falou também. Tem uma coisa interessante que é assim, primeira coisa que a pessoa tinha perguntado aqui, como que autoconhecimento pode ajudar na comunicação? A comunicação, a gente sempre começa com essa autoconsciência, com autoconhecimento, porque entre o que eu expresso e o que o outro compreende, tem uma ponte enorme, e o grande viés da comunicação é que a gente interpreta muito mais do que realmente ouve o que o outro está dizendo, ou entende a expressão do outro. Então, o primeiro ponto é que o autoconhecimento permite que eu entenda que a maioria, 80% do que eu entendo da comunicação são interpretações minhas. Então, respondendo aquela primeira pergunta. Então, me conhecer, eu entender quais são as minhas necessidades e quais são os meus sentimentos, e o Clark falou isso super bem, né? Vai ter muito mais a ver do que eu estou sentindo do que realmente o outro disse. Né? Então, não é o que o outro disse que causou para mim aquela reação emocional que me deixou fora de mim. Na verdade, os meus sentimentos e as minhas necessidades não atendidas. Então, quando eu compreendo isso, eu consigo compreender que, apesar do outro ter um estímulo, ele não é o causador. Respondendo aquela primeira pergunta, né? E aí o Márcio pergunta aqui, como faço para trabalhar minha inteligência emocional para mudar o meu comportamento e tornar hábito positivo? E aí, é um complemento dessa resposta. A partir do momento que eu entendo e compreendo o que eu estou sentindo e quais são as minhas necessidades, eu passo a mudar o meu comportamento, porque aí eu tenho duas escolhas. Eu brinco que assim, todos os dias de manhã você pode escolher, ou você vai atrás do que você quer, ou você foge do que você não quer. E aí você fala, mas é a mesma coisa. Não é. A minha escolha, quando eu tenho essa autoconsciência emocional, quando eu entendo por que eu estou fazendo o que eu faço, eu entendo que eu não estou bem, eu entendo que eu tenho uma necessidade que não está atendida,
eu vou atrás do que eu quero, e aí tem a ver com o que o Clark falou. O que eu vou fazer de plano, de objetivos? O que eu posso fazer de possibilidades? Eu só consigo abrir essas possibilidades de fazer planos quando eu consigo entender que não foi o outro que causou para mim, mas é algo que está acontecendo dentro de mim. E aí eu passo a fazer aquilo com uma frequência que se torna um hábito, né? Tem aquele livro que eu vou indicar aqui também, do Charles Duhigg, que ele fala que é o poder do hábito, que ele fala assim, né? Que me constrói um hábito? Eu tenho ali um estímulo, né? Esse estímulo, ele vai somar junto com as minhas necessidades e aí aquilo me dá uma recompensa. Então, tudo que eu faço gera uma recompensa. Quando eu reajo de uma forma nervosa, eu boto para fora. A recompensa é que eu me sinto melhor. Quando eu fico me vitimizando, a recompensa é que as pessoas ficam com dó de mim e me dão atenção. Então, se eu entender esse processo de autoconsciência, de autoconhecimento, eu melhoro o meu comportamento com o outro e eu também posso substituir por um hábito positivo. Então, em vez de eu me vitimizar para as pessoas ficarem, ai, tadinha de você, eu posso fazer o que o Clark falou agora. Eu estabeleço um objetivo, uma meta, que me permite fazer acontecer, né? E aquilo vai me dar a mesma recompensa sim. Que tinha antes. Queria que você falasse um pouquinho dessa pergunta do Márcio também, né? Como que você trabalha para mudar comportamentos e hábitos? É muito difícil, né? A gente sabe disso, que mudar comportamento e hábitos não é fácil. E aí a gente fala assim, meu Deus, como eu estou vendo um cara que é consultor e palestrante falando que não é fácil. Porque a melhor forma de você resolver alguma coisa é sabendo a dificuldade que você vai ter de fazê-la, né? Exato. Porque quanto mais difícil a gente sabe que mais eu vou cair para poder estudar e tentar mudar, né? E é muito fácil isso. Uma vez eu estava falando com outro consultor e ele disse assim, sabe como eu indico para que as pessoas façam uma pesquisa de comportamento e de hábitos? Eu sugiro que eles peguem algumas pessoas que conhecem como amigos, família, pessoas mais chegadas e aí mandem um WhatsApp ou liguem e perguntem, ou seja, um e-mail, quais são os pontos que você acha que eu tenho que reforçar, que são pontos fortes, comportamentos legais, e comportamentos que eu tenho que tirar. E ele recebe isso e ele vai trabalhando isso. Alguma coisa faz sentido, outra não, mas é um ver, Fê, de forma diferente, porque são outras pessoas que convivem com ele falando coisas de comportamento dele. Que muitas das vezes eu faço coisas que eu não percebo, né? E a inteligência emocional vem exatamente para isso, para ajudar você a olhar os teus comportamentos, olhar os teus hábitos positivos e exponenciá-los. E tomar cuidado com os negativos. Não que eles vão parar de acontecer. Tem coisa que está tão enraizada em você que acontece. Mas se eu conhecer, é o que você falou, se eu souber que vai acontecer, eu peço para ir no banheiro. Eu levanto, sabe, dou uma... Porque aí eu já conheço o que vai acontecer, né? Fica muito mais fácil. E só para a gente fechar, depois do autocontrole vem a automotivação, que é você se motivar para a vida, se motivar para essas coisas que estão acontecendo. E preste atenção, se vocês estão esperando alguém para motivar vocês, esqueçam, tá? Porque a maior força motivadora, segundo Daniel Goleman, é a nossa. É a automotivação. É aquilo que rola aqui dentro de você. Essa é a maior força de motivação que existe. Se você está esperando que as pessoas de fora te motivem, só isso não vai funcionar. Ajuda. Mas se você não estiver aqui dentro com seu tanque de combustível cheio, que eu sempre falo, esquece, né? Tem que estar com o tanque de combustível cheio. E a Fê me conhece. Às vezes tem dias que eu acordo e não estou bem. E tudo bem, eu me respeito, mas eu busco, em vez de eu me enfiar num buraco, eu tento pegar essa minha força, essa minha automotivação e meu objetivo e me tirar do buraco. Porque tem gente que acorda no buraco e dorme no buraco, né? Vai. Eu não. Você escolhe o dia que você quer ter. Se você levantar de manhã e falar assim, nossa, esse meu dia hoje vai ser horrível. Algo me diz. Esse algo que te disse é você mesmo. Não foi ninguém que te disse. Foi você. Seu dia vai ser horroroso, né? E ele fala sobre empatia, que a gente já falou aqui, depois a Fê pode falar mais sobre empatia, que é super importante, e fala sobre a tal da habilidade social, que ele chama de inteligência emocional, né? Social. Social, que é diferente de você
ser um cara que todo mundo gosta e ser uma pessoa hábil socialmente, né? Ser uma pessoa hábil socialmente passa por ser positivo, por ser uma pessoa que as outras querem perto, ser uma pessoa que tem uma boa escuta. Ou seja, é bem diferente de você ser uma pessoa que, sabe, todo mundo chama por happy hour. Não, eu já ouvi isso. Clerc, eu me sinto super hábil social. Por quê? Porque eu participo de todos os happy hours da turma. Não é só isso. Isso também mas existem outras coisas que fazem... E que não quer dizer nada, né? Porque eu posso participar de todos os happy hours e ficar no celular ou voltar focado em mim mesmo, né? Porque a habilidade social que ele fala é a sua capacidade de se conectar com outra pessoa. Sim. E para se conectar com outra pessoa exige atenção mútua, que eu acho que é o que mais falta nos dias de hoje. As pessoas estão... Eu te dou atenção, só que não, né? Estou fazendo 1000 outras coisas ao mesmo tempo e não estou de verdade com interesse legítimo no outro, né? Sim, sim. Eu queria compartilhar aqui minha tela. Eu queria compartilhar uma coisa que eu acho que pode ajudar aqui, que são algumas dicas, né? Deixa eu só colocar aqui. Porque uma pessoa me perguntou assim, o que eu faço para mudar? Né? Tem 7 princípios, eu vou falar ali bem rapidinho, que eu quero que você comente também. A Marina está perguntando aqui, boa tarde, ótimo tema. Por favor, poderiam falar mais sobre a importância da empatia na liderança de uma equipe? Vamos falar sim, Marina, né, que a gente passa um pouquinho do tempo. Eu só vou passar essa aqui. Quando a gente se propõe a mudar dentro da inteligência emocional, tem uma coisa que eu chamo de 7 princípios, certo? E que esses 7 princípios é assim, o primeiro ponto é você mudar. A gente tende a ficar falando, eu quero mudar, eu estou com a intenção de... A gente precisa falar, tá, eu vou mudar. O que não está legal? Quais são as coisas que no dia a dia não estão dando certo? E eventualmente, você vai perceber que a maioria das coisas que não estão dando certo é por conta de comportamentos e hábitos que você está tendo. Então, o que eu quero mudar? Né? O primeiro ponto. Aí, o segundo ponto é se organizar. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas organização tem a ver com inteligência emocional? Tem. Toda vez que você está com as suas coisas, as suas ideias, com tudo desorganizado, isso te dá mal-estar, te dá angústia e você acaba perdendo mais tempo, você acaba se estressando e descontando nas outras pessoas. Então, uma dica que eu vou deixar aqui de ouro, você quer começar a mudança? Começa com a organização. E nosso cérebro tem uma coisa que chama transmodalidade. A gente faz uma coisa aqui e isso reflete em outra coisa. Então, uma coisa que não tem nada a ver. Começa organizando o seu armário, suas roupas, sua gaveta, sua bolsa, sua carteira. Porque quando você começa a trabalhar no seu cérebro a organização em pequenas coisas, você passa a ser mais organizado para tudo. E isso ajuda muito para que você entenda o que não está dando errado e o porquê que você está agindo daquela forma. E aí tem o terceiro princípio, que é testar. Se testa, né? Eu querendo mudar, então, se eu não tentar, nunca vou descobrir se dá certo ou não. Então, uma das coisas da inteligência emocional também é falar, tá, eu vou tentar fazer e não importa se eu errar, porque errar faz parte do processo. Né? Então, errar faz parte da minha evolução. Isso é uma forma também de você trabalhar a inteligência. Inicia. O quarto princípio, inicia. A gente fala, eu vou fazer, nunca começa. Dá o primeiro passo. Você falou lá de fazer exercício. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar a andar com a máscara, com luva, o que for, mas eu vou começar a dar uma volta no quarteirão uma vez por dia para eu poder não ficar tão sedentária. Começa a fazer, né? Só que não é só o primeiro passo, né? Você tem que se valorizar. Ninguém vai valorizar você. A primeira pessoa que vai valorizar você é você mesmo, né? Então, não se diminua, não se sinta incapaz. Esse sentimento de se sentir incapaz, de se diminuir, vai fazer com que você sinta vergonha. E é como você ia falar hoje, que a vergonha é muito ruim. Valorize-se. E aí a gente vai para o próximo princípio, que não adianta iniciar. Faz. Agora que eu já dei o primeiro passo, eu vou começar a fazer os próximos passos. Eu me organizei, eu estruturei aquilo. Mais acabativa, né, Fê? Menos criativa e mais acabativa, né? Exatamente. E resolva, né? Às vezes a gente fala assim, eu tô com um problema, deixa para depois. E aqui eu tenho uma dica de ouro, que vai ajudar muito na inteligência emocional de vocês. Quando a gente vê um monte de problemas, isso dá desespero.
E esse desespero vai fazer com que a gente mexa com os sentimentos e emoções e, inevitavelmente, a gente começa a ficar abalado e abalar com as pessoas que estão ao nosso redor. Resolve tudo que é mais fácil primeiro, sabe? Pega tudo aquela, tô com 20 pendências, pega tudo que é fácil e resolve primeiro. Aí você fala, nossa, Fernanda, mas aí vai ficar os piores pro fim. Não tem problema, porque o teu cérebro vai enxergar 20 coisas, dá desespero e uma paralisia. Agora, quando eu falo, puxa, eliminei 15 coisas, porque eram coisas fáceis, ficou só 5 piores, mas agora eu olho, o meu cérebro enxerga, só tenho 5 coisas para resolver. Sim. Então, essa é uma dica de ouro que eu queria deixar aqui para vocês. Né? E aí, esse slide eu gosto muito, que é a gestão de mudança, ela exige visão, valores, missão, estratégia, recursos, competência, motivação e feedback. Porque se a gente tentar mudar sem visão, gera confusão, sem valores, gera corrupção, sem missão e estratégia, gera difusão, sem recursos, gera frustração, sem competência, gera fadiga, sem motivação, gera lentidão e sem feedback, gera dúvida. Eu queria que você comentasse sobre isso, Clerc, e aí tem a pergunta da Marina também, que eu vou pedir para você responder, mesmo que a gente passe uns minutinhos, que a gente começou um pouquinho mais tarde. Eu acho que faz super sentido, a gente costuma fazer... Eu, antigamente, quando eu fazia a minha lista, né, o meu planejamento do dia, da minha atividade diária, porque a gente tem que fazer em home office, senão a gente fica louco, né? Então, eu colocava 50 coisas para fazer e a minha sensação, ao final do dia, quando eu fazia só 15... Eu dizia, meu Deus do céu, eu só fiz 15 dessa lista, gente. Mas como eu sou incompetente, fiz só 15 de 50. Calma, né? Menos, né? Faça uma lista de menos coisa para você fazer, mas em compensação que você consiga agir, entregar, fazer, né? Você tem que ter um motivo para fazer as coisas, que tem um pouco dessa tua linha aí de missão, valores e tudo mais, né? Para você mudar, e você tem que ter também um impulsionamento positivo. O que eu chamo isso? Pergunta para aquelas pessoas que você pediu sobre comportamento, como você estava, se você está melhor, né? Se você melhorou o seu comportamento, porque isso te encoraja, o que você falou, né? Encoraja você a continuar mudando. Se as pessoas te derem feedback, nossa, Fernanda, você está tão diferente, nossa, que legal, você aceitou o feedback. Isso te encoraja a mudar cada vez mais, né? E respondendo a pergunta da... Esqueci o nome dela, desculpa, Fê, você da falou. Cláudia. Não, da Marina, desculpa. A Marina da Marina, sobre empatia na liderança. Isso, responde isso. Lembra que eu falei que a minha vida transformou depois disso? Quando eu falo disso para os líderes, no ano passado eu fiz um treinamento para uma grande empresa de varejo e eu treinei 500 líderes no Brasil sobre inteligência emocional. E líderes comerciais. Todo mundo fala assim, comercial não tem isso. Tem que dar tapa mesmo, força, sacode, taca na parede que vai vender. Não, não mais. E quando eu treinei eles, eu vi cada depoimento de empatia de líder que eu fiquei assim, impressionado como nós somos competentes o bastante para entender o funcionário, para a gente poder olhar para o funcionário com o nosso olhar, eu chamo de olhar empático e de escuta empática, né? Olhar empaticamente é olhar para a pessoa... Vou falar com alguém pelo WhatsApp. Se fosse comigo, ia ser muito pior. Sabe, não precisa nem falar, mas só se imagina, né? Se fosse com você, como seria? Quando eu estava cobrando antes de um funcionário, eu cobrava sem pensar em nada. Meu filho, você é pago para isso, tem que fazer uma cobrança descabida, desnecessária. Quando eu passei a olhar para a empatia, eu disse, o que será que faz com que ele não entregue o que eu estou cobrando? Por que ele não entrega? Será que ele está sem gente na equipe? Será que ele está com problema de família? Deixa eu escutar. É a tal da escuta empática. Vem cá, por que você não está conseguindo ir? Aí depois que a pessoa falava, eu dizia, onde eu posso te ajudar? Onde eu posso te apoiar? Porque eu entendia na minha escuta empática de que ele nunca ia conseguir entregar o que eu demandei para ele se ele não resolvesse aqueles problemas. Isso é escuta empática e se colocar no lugar do outro. Obviamente que o que ele estava sentindo estava no peito dele, né? Ele que sabia o que estava sentindo. Mas se eu fosse lá e me aproximasse, nossa, ele não vai conseguir entregar, eu não conseguiria, então eu ia ajudar a pessoa. Então, para isso serve a escuta empática no líder e olhar empático, para você ver por que a pessoa não está fazendo, ir lá e ajudar a pessoa a partir de que, se fosse você também não conseguiria. O líder que não faz isso, ele está se enganando as pessoas, e um dia a casa cai, entendeu? Então, assim, olhar empático, escuta empática e ver onde é que você pode ajudar a pessoa. Aí você vai conseguir que a pessoa entregue. E tem mais.
os outros vão olhar o exemplo, né? E vão fazer exatamente igual, né? Perfeito o que você falou. Perfeito, Cleck, porque e essa pergunta foi muito pertinente, porque tem um outro lado da moeda. A gente está falando do líder, tem empatia, mas o funcionário também. Eu vou contar uma situação que é real. Eu tive um feedback de uma empresa que eu dei treinamento de CNV e eles me deram esse feedback contando essa história. Eu acho que vale contar essa história para vocês para complementar o outro ponto de vista, que é o que o Clark falou do líder, eu não tenho nem o que complementar, que foi perfeito, mas o outro ponto de vista do funcionário também tem empatia com o líder. Tem um caso, não vou falar nomes por uma questão ética, mas é uma empresa que estava com muito problema com o líder especificamente, porque ele gritava demais, um comportamento muito errático, gritando com as pessoas. Só que a gente deu treinamento para equipe, em comunicação não violenta. É um rapaz que inclusive era estagiário, né? Num momento que ele estava nessas crises dele emocional e ele estava gritando: vocês estão incompetentes, vocês tarará, e começaram a gritar, tal. E aí o estagiário falou assim: olha, fulano, eu te entendo, eu sei que se você está nervoso desse jeito é porque alguma coisa está acontecendo com você. Eu queria te dizer que eu não sou incompetente, nem a equipe é, até porque se a gente fosse, você não estaria aqui com a gente. Então, eu acho que a gente pode te ajudar mais se você contar para a gente o que está acontecendo com você. Porque provavelmente você está nervoso desse jeito é porque a gente não está conseguindo entregar o que você precisa. Mas senta aqui com a gente, mostra o que você precisa, vamos tentar entender para que a gente possa te atender. E isso foi tão incrível. Eu recebi esse feedback que a forma que esse rapaz não só acalmou o líder, como fez ele perceber que não era daquela forma que ele ia conseguir resultado. E ele conseguiu ter um diálogo com a equipe, mostrar para a equipe que o quanto ele estava sendo pressionado para entregar algo que eles não estavam conseguindo compreender o que era. Então, às vezes não, né? Aliás, isso é um dos princípios da comunicação não violenta e que tem muito a ver com inteligência emocional. Toda vez que alguém está expressando algo de uma forma agressiva, ela está expressando a sua necessidade não atendida, muito mais do que querendo te ofender. E aí tem um prisma da empatia que é: você não pode se deixar abalar, nem por crítica, nem por elogio. Porque todas as vezes, e aí é o mesmo poder, sabe? É o mesmo poder, porque se uma crítica te abala, você fica toda, ai, nossa, me elogiaram, uau. A primeira crítica que você receber, você também leva para você e você derruba. Então, Sim. Você tem que entender que toda crítica e todo elogio é um ponto de vista de algo que você fez que talvez tenha chegado no resultado esperado. Então, é muito importante você ter essa separação. E aí, esse rapaz não se ofendeu, ele, pelo contrário, teve empatia com o líder. Então, acho que o Clark falou, do líder ter essa empatia com os funcionários é muito importante, mas os funcionários para com o líder também, né? A gente está terminando já. Poxa. Aqui. Olha, a Cláudia está colocando aqui que gosta muito dos nossos webinários. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Aqui, o Clark é um grande parceiro. A gente tem um curso, inclusive, de inteligência emocional que a gente faz juntos, né, Clark? Quer falar um pouquinho do curso? Sim, a gente está com um curso, já é a segunda turma, né? Eu quero aproveitar e convidar vocês todos, né? Depois a Fê vai estar mandando um convite, mas é um curso que a gente vai fazer agora em junho. A gente teve a primeira turma lotada e aí, a pedidos, fizemos a segunda turma. Já está lá no Simpla. Se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. São 3 dias, são 3 encontros. Será sempre à noite, 18h30 às 20h30. E a gente pega cada determinante, cada pilar, debate, traz para a prática. Porque a ideia, gente, é o seguinte: o dia que me falaram de inteligência emocional na primeira vez, eu falei, eu já sou muito inteligente, muito obrigado. Estava sendo completamente ignorante, né? Mas quando eu comecei a colocar na prática o conceito, falei, nossa, como transformou a minha vida, né? E demorou, tá? Não foi de um mês para o outro, não, mas eu insisti. Então, assim, quem quiser, vai lá com a gente fala, é bem bacana, é bem na prática, a gente traz para a prática, coloca no dia a dia e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa oportunidade, como a gente está amando estar aqui com vocês, né? E a gente também vai fazer mais um webinário de inteligência emocional, porque a gente quer entrevistar alguma líder ou líder para trazer um pouco desse ponto de vista,
mais prático mesmo do dia a dia das empresas. A gente já tem uma convidada, mas eu não vou revelar ainda. A gente vai lançar também, porque a nossa intenção não a gente quer compartilhar isso porque realmente fez diferença na nossa vida, né? Tanto a inteligência emocional como a comunicação não violenta transformou a minha vida. Sim. E eu tenho isso como propósito, eu quero levar para o máximo de pessoas possíveis para transformar a vida delas também. E que eu sei que o Clerc trabalha com isso há bastante tempo também, e ele também quer muito compartilhar. Então, a ideia é que a gente compartilhe o máximo possível. Para a gente fechar, deixa eu só ver aqui que acho que o Dias está escrevendo aqui. Ele escreveu que passou por uma situação semelhante, mas o feedback que demos foi através de um evento promovido pela empresa, encenação, onde pudemos expressar empatia ao líder por meio da teatralização. Isso se chama psicodrama, inclusive, é bem legal, viu, Dias? O quanto os gritos da pessoa não era a melhor forma de chegar aos resultados, mas que existem outros meios. Exatamente, isso é uma técnica que a gente usa também, Gelson, que chama psicodrama. Você usa a teatralização para você sentir o que o outro está sentindo. Sim, e é bem legal. Não, o curso não é só indicado para líderes, Cláudia, é para qualquer pessoa que queira praticar inteligência emocional. Tá? No seu dia a dia, né? Em casa, com a família, no trabalho. O que é muito interessante esse curso que a gente fez a primeira turma e agora já pediram a segunda? Porque a gente sabe que a gente vai ter muita dificuldade nesse mundo novo, né? Que eu chamo de mundo novo, que a gente vai enfrentar daqui a pouco. Então, é mais trocar experiência, trazer as informações de cada um pouco da nossa experiência. E as práticas, né? A gente faz exercícios profundos para que vocês entendam como pôr isso na prática mesmo, né? Tecnicamente. Sim, essa é a ideia. Muito bem, gente. Vamos terminar. A gente também começou um pouquinho depois, a gente está terminando um pouquinho depois, mas eu quero muito, muito agradecer ao Clerc por estar aqui nesse canal da CNV Live. Eu estou muito orgulhosa desse canal, já é o 4º episódio. Semana que vem... Tô vendo, tá bombando, hein? Ó, tá bombando. Tá ótimo. Ele vai ficar no YouTube. A 1, 2 e 3 já está lá no nosso YouTube. A gente vai subir esse vídeo para o YouTube. Semana que vem tem a CNV Live 5. Guardem que eu já mais mando para vocês o convite. E é isso, gente. Muito, muito feliz de compartilhar, de estar aqui com o Clerc. Eu quero dar a palavra para ele poder falar uma mensagem final para vocês. E aí eu vou deixar também uma mensagem final, mas eu vou deixar o Clerc falar primeiro. Eu quero dizer para todo mundo que eu digo sempre quando eu participo de lives e de webinar, de que a gente só vai sair mais forte dessa crise, porque é a frase feita, né? Vamos sair mais forte. Hashtag vamos sair mais forte. Se a gente se preparar para isso, né? Então, aproveite o tempo que vocês têm para estudar, para assistir esses webinários, sabe, as lives, assistir esses momentos que vocês estão tendo de ensinamento, de tentar mudar comportamento, de leitura, sabe? Porque a gente só vai sair mais forte se a gente se preparar. Se a gente continuar igualzinho como estava antes, a gente vai sair igual. Só que tem uma pequena diferença. A gente vai sair igual num mundo diferente. Sabe, a opção de sofrer lá é nossa. Então, assim, caem dentro dos estudos, leiam o que vocês quiserem, que vocês gostam, assistam vídeo, assistam série também, que faz parte, filme. Mas, assim, sabe, alimentem, cuidem da saúde mental, porque o mundo novo que vai sair daqui a pouco é um mundo totalmente diferente, a gente tem que estar pronto nele, não tem jeito, né? Exatamente. Estou deixando aqui o meu contato do Instagram e do WhatsApp. Eu estou como Fernanda Dutra no LinkedIn e Face. Aí você escreve também? Sim, Gui, quem quiser me seguir lá, gente, no Instagram, tá aí, ó, LR Clerc, tá? Peraí, que eu mandei, não mandei para todos, olha que cabeçudo. E eu também tenho um canal no YouTube, Fê, obrigado pela propaganda, mas já vou fazer, chamado Clerc Consultor. Você também tem o seu, né? Também, tenho também no YouTube, eu vou pôr aqui. Gente, o nosso YouTube é da Fly Flow, tá? YouTube. Eu quero deixar uma última mensagem contando uma última história aqui para vocês, que é a história do rei que procurava o segredo da felicidade. E aí, Cristina levantou a mão. Eu vou contar essa história, Cris, e aí eu já peço para você falar, tá bom? O rei procurava o segredo da felicidade, e ele procurou por todo o reino, por todas as formas, até que ele encontrou um mestre, e o mestre falou para ele: a coisa mais fácil do mundo é o segredo da felicidade. Basta você responder essas 3 perguntas.
quem é a pessoa mais importante, qual que é o lugar mais importante, qual que é a coisa mais importante para se fazer. Alguém arrisca essa resposta? Cristina, você que levantou a mão, quer arriscar a resposta? Eu vou pôr o YouTube nosso aqui enquanto vocês... Pode escrever aqui, se vocês quiserem. Olha, ninguém quer arriscar a pergunta, né? Ah, ela falou, desculpa dizer que sensacional. A pessoa mais importante, eu, Maria Isabel colocou, mas eu estou colocando que sou eu a pessoa mais importante. E quem que é o lugar, a coisa e a pessoa? O que mais que vocês acham que é? Vou dar um tempinho para o pessoal responder aqui. Para dar uma graça da surpresa, né, gente? Ai, meu Deus, eu tô falando. O lugar acho que é onde eu estou, Maria Isabel. O lugar é meu coração, onde eu estou agora. Tô tentando entrar aqui no... Pessoal, eu tô pondo aqui o YouTube, tá? Lugar, acho que é onde eu estou. A coisa que pode ser feito, vou responder, chega de surpresa, né? Chega de suspense. Eu, o presente. Vocês estão muito perto, muito perto. Não tem certo e errado, todas as respostas são ótimas, mas eu vou ter... Mas não, né? Porque ele não anula. Na verdade, todas as respostas são ótimas e também eu vou trazer para vocês a resposta do mestre. A pessoa mais importante é a pessoa que está com você nesse momento. O lugar mais importante é o lugar que você está nesse momento. E a coisa mais importante é a coisa que você está fazendo nesse momento. Ou seja, viver o presente que o Alvir colocou aqui, né? O aqui, agora, com presença, com plenitude. E isso é inteligência emocional, quando você percebe que a gente tem um momento, o único momento que a gente pode viver e usufruir é o momento que a gente está agora. E toda vez que a gente tenta viver o futuro ou o passado, a gente perde a grande oportunidade de viver esse presente, esse aqui agora. E aí a gente perde presença plena, enfim. E aí a minha última mensagem dizendo para vocês é que, seguindo o mestre, para nós, tanto para mim como para o Claire, que as pessoas mais importantes para a gente nesse momento são vocês que estão nos assistindo. A coisa mais importante que a gente tinha para fazer era fazer esse webinar, essa live aqui com vocês. E o lugar mais importante que a gente poderia estar era aqui, em casa, conectada com vocês. Então, gente, muita gratidão mesmo. Para a gente foi muito gostoso, muito intenso estar aqui com vocês. Eu coloquei aqui um link do YouTube com a última CNV Live, que já está lá. Tá bom? Muito, muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Cléber? Não, só isso. Obrigado, gente.